A paz, queridos, muita alegria, com muito entusiasmo e entendendo que nós temos uma missão, a igreja. Estou falando uma igreja que está aqui inserida no planeta Terra. Todos os países têm a igreja, que são pessoas que têm o Espírito Santo. E o que me leva hoje a fazer uma reflexão é fazer uma pergunta. Você tem orado pelo seu país? Você tem orado pelo seu estado? Você tem orado pelo seu município? Você tem orado pelo seu bairro? Você tem orado pelas pessoas? A missão da igreja é orar pelo país, orar pelos estados, orar pelos municípios, orar em favor do seu bairro. Isso se refere-se às pessoas. E orar pelas autoridades, por aqueles que estão em eminência, em destaque. Orar pelo presidente da República, orar pelas autoridades que foram constituídas por Deus. A missão da igreja é orar. Orar. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, ele chama a atenção. Admoesto-te, ou seja, estou te alertando, te chamando a atenção. Como diz, eu estou sacudindo você. Admoesto-te. Olha só. Pois, antes de tudo, que se façam, olha só, deprecações, súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, fala presidente, reis aqui, presidente da República, de acordo com o regime, existe o regime monárquico, que é reis, existe o regime republicano, que é o presidente da República, e existe o regime parlamentarista, que é primeiro-ministro, premier. Olha aqui. Pelos reis e por todos que estão em eminência, em destaque, que ocupa cargos importantes. Olha aqui. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha só, versículo de número 4, que quer que todos os homens se salvem. Está falando no sentido genérico, homem e mulher, e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, a missão da igreja, vamos fazer uma reflexão, vamos aqui analisar. Você é um servo de Deus. A igreja é o remédio. A igreja tem o remédio para curar uma nação, uma sociedade. Qual é esse remédio? A palavra de Deus. A palavra. Qual é o remédio que hoje o ser humano precisa? Conhecimento da palavra de Deus. E quem tem esse conhecimento da palavra de Deus? A igreja. Então a igreja tem uma missão. O apóstolo Paulo estava instruindo
Timóteo, para nós fazer intercessões, pregações, orações por todos os homens, pelos reis, por aqueles que estão em funções de eminência, de destaque importante. Está falando um corpo político, autoridades espirituais e autoridade civil, militar, são autoridades. Você não precisa orar pelo comandante de batalhão, uma autoridade, um oficial. Você precisa orar pelo seu presidente, independente do que ele faz. É a oração, a intercessão da igreja e o objetivo de Deus para nós termos uma vida quieta e sossegada, paz, e ter uma vida honesta. Então, muitas das vezes, quando a igreja não ora, quando a igreja não tem essa noção de fazer essas orações, aí o diabo ele começa a ter espaço na sociedade. A única pessoa que bota freio nas intenções do diabo de matar, roubar, destruir é a igreja, é a oração. Está dizendo que Deus não quer que os homens se percam. Ele quer que todos os homens se salvem, genericamente, homens, mulheres, adolescentes, jovens, na sua criação. Então, eu e você temos uma responsabilidade com Deus, orar. E o apóstolo Paulo estava dando os seus últimos ensinamentos, porque o tempo da sua partida estava chegando. Ele sabia que ele ia dormir no Senhor, mas estava preparando Timóteo, abrindo a mente de Timóteo, preparando Timóteo para uma realidade. Quando você dobrar o seu joelho, pense no presidente, pense nos ministros, pense no corpo judiciário, no corpo executivo, no corpo legislativo. São autoridades, meu irmão. Se você estiver falando mal de uma autoridade, você está pecando contra Deus. Se você disser que o governo não presta, não vale nada, Deus não chamou você para isso. Chamou você para orar. A oração pode muito seus efeitos. Jesus nunca amaldiçoou uma autoridade. Certa ocasião, as autoridades cercaram Pedro e perguntou se Jesus pagava imposto. E Pedro entrou assustado em casa. E Jesus, na sua onisciência, sabia que Pedro foi interrogado. Estou analisando aqui, fazendo uma reflexão, imaginando Pedro assustado. Aquelas autoridades provocando Pedro. E Pedro foi o mensageiro. E Jesus disse, vem cá. O que os homens estão falando? Dos filhos ou dos alheios? E Pedro falando dos alheios. E Jesus falou, olha, já que tem que pagar imposto, você vai lá no mar, na Galileia, lança um anzol. E vai vir um peixe com 2 moedas. Paga a sua parte e paga a minha. Então Jesus pagava imposto. Porque Roma dominava o povo judeu. Roma tinha o seu governador, o
seu imperador chamado César. E todo ano, cada cidadão tinha que pagar um imposto. Era a ordem. Jesus pagava imposto. Não era sonegador. Então você precisa orar pelas autoridades. Ah, ministro Alexandre de Moraes não presta, não vale nada. Você tem que orar por ele. Quem não vale nada é o diabo. A Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom. Então, o ser humano, ele presta. Quem não presta é o diabo. O diabo que não presta, o diabo que não vale nada. Nós estamos vivendo, enfrentando forças espirituais. E a função do pastor, do obreiro, do membro da igreja é orar, interceder pelas nossas autoridades. Você sabia que o teu chefe é uma autoridade? Sabia? Teu patrão, ele é uma autoridade? É. Ele que te empregou. Ele é uma autoridade. Se você estiver desobedecendo o seu patrão, você está desobedecendo a Deus. Você tem que orar pelo seu pastor, seu patrão. Orar. Não fala mal do seu patrão. Ora por ele. Porque quem manipula, quem fica no fundo de pano, às escondidas, tramando, fazendo um grupinho, é o diabo. O diabo guarda fofoca, leva e traz, para trazer confusão. Então você é um servo de Deus. E aqui, Paulo, tá? Eu te admoesto. Estou aqui, te alertando para você fazer deprecações, insistir na oração. Faça oração, faça intercessão por todos os homens. Aí botou aqui, pelos reis, pelos que estão em eminência, em destaque. Orar por ele. Qual o objetivo da oração da igreja na vida desses homens? Para nós termos uma vida quieta, sossegada, que é a paz, e ter uma vida honesta. Por que há muita corrupção? O que a igreja está fazendo? Está de braço cruzado, boca fechada. Meu amigo, Deus nos deu essa autoridade de orar pelos que estão em eminência. Ore. A oração é a chave da vitória. Fala-se muito e ora-se pouco. Uma pregação sem oração é vazia. Uma pregação sem oração não tem resultado. Um discurso sem oração não tem sucesso. A igreja precisa orar. Tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. A igreja não pode tirar o joelho do chão, tem que orar. Daniel estava em Babilônia, meu amigo. Daniel era um cativo, jovem. Diz o historiador, a história geral, bíblica, que Daniel tinha aproximadamente entre 16 e 17 anos de idade. Foi levado cativo, porque ele era filho de nobre. E foi selecionado. Os filhos de nobre para serem ensinados as leis, os idiomas do Império Babilônico. E por 3 anos, Daniel, Misael, Ananias
Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias e Daniel, 4 jovens, filhos de nobres, filhos de príncipe, filhos de reis. Eles foram ensinados todas as leis. E agora foram apresentados diante do rei e eles foram aquela prova oral. Tudo que eles tinham aprendido na teoria, agora na prática. A prova oral. Todas as perguntas que o rei fez para todos os jovens que foram preparados durante 3 anos. Sabe quem se destacou? Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Você pode pensar o que Deus pode fazer quando você é um homem de oração? Deus pode te dar graça diante de uma autoridade e elas trazer um sossego, uma paz. Daniel se destacou. Estou aqui imaginando Daniel. Já pensou? O rei apertando a mão de Daniel, o rei apertando a mão de Ananias, Azarias e Misael. Estou imaginando aqui, falando, ó, estou feliz com vocês. Estou encantado com vocês. Especialmente com esse Daniel. Porque Deus deu, sabedoria, conhecimento. Mas para Daniel foi especial. Deus deu sonho e revelação. Porque Daniel teve uma atitude de não se contaminar com a comida do rei, com o cardápio. Porque aquela comida era oferecida aos seus deuses. E agora, Daniel orava quantas vezes? Numa terra estranha, estava dentro de Babilônia, mas Babilônia não estava dentro dele. Ele era um hebreu, ou seja, um servo de Deus. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Qual era a oração de Daniel? Será que era para Deus matar o rei? Matar os príncipes? Não. Deus abençoar. Abençoar. Porque quem ora, Deus, ele atende. Quando você ora, quando você é um crente fiel, um crente sincero, pode ter certeza que Deus, ele vai agir na sua vida. Ainda que alguém se levante contra você, que tenta praticar uma injustiça, Deus é com você, meu irmão. A oração é a base, é que sustenta o crente, é o fôlego do crente, é a oração, é o oxigênio. Tem crente morrendo, asfixiado, procurando ar, falta oração. Crente chega na igreja doentes espirituais, frio, gelado, vai prestar um culto a Deus, não recebe a visita do Espírito Santo porque está faltando altar na sua vida. Está faltando, sabe o quê? Aquela comunhão que você tinha, você esfriou-se. Você deixou o primeiro amor. Você era um crente, Você era um crente virtuoso. Era o primeiro a chegar na igreja. Você contribuía, você limpava os bancos, limpava o banheiro, chegava cedo, ia no altar, ia no banheiro, cuidava. Hoje você relaxou. Quando você relaxa em servir a Deus, você relaxa na vida espiritual. A dinâmica do crente é oração. Quer ser vitorioso? Ora. Quer conquistar bênçãos extraordinárias na sua vida? Ora. Quando você está falando mal do seu irmão,
vendo defeitos do seu irmão, porque você não está orando. Você tem que orar uns pelos outros. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros. Quando você fala mal do teu irmão, você está falhando na sua oração. A sua oração é imperceptível na sua vida. E aqui o apóstolo Paulo, já findando, ele primeiro te admoesta, faça depregações, orações, intercessões por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em eminência, para termos uma vida quieta e sossegada e honesta. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da palavra de Deus. Ora, que a gente não fica se envolvendo em bobagem. Tudo que está acontecendo é permissão de Deus. A Bíblia está chegando no seu cumprimento das profecias. Jesus está voltando. Ele disse que na sua vinda, as coisas que iam acontecer antes da sua vinda, as profecias estão acontecendo. O amor vai esfriar. As guerras, terremotos, rumores de guerra, homens amantes de si mesmo, sem afeto natural, homens cruéis, pessoas que estão como comichão no ouvido, escolhendo doutores conforme os seus desejos. Está acontecendo. Alguém está te perseguindo, alguém não gosta da tua pregação. Isso é bíblico. Ninguém gostava da pregação de Jesus. Ele pregava a verdade. Ele não era omisso. Sabe o que ele chamou as autoridades da época, pregando a palavra? Sepulcro caiado. Seu primo, João Batista, chamava, sabe quem? Raça de víbora. Víbora, cobra. Cobra peçonhenta, morde e envenena. Jesus falou que eles são igual o sepulcro caiado. Jesus está falando de autoridade religiosa. Os fariseus, os religiosos, os sacerdotes, o sumo sacerdote, clero, corpo jurídico, pessoas que faziam parte do Sinédrio, como fosse um STF, estava ali. Jesus, ele expressou no capítulo 23 de São Mateus que eles estavam comendo, moendo, o hortelão, o dízimo. Esquecia o mais importante da lei: o amor, a misericórdia, a compaixão. A oração é fundamental. Você vai ser perseguido. Você vai ser impedido de pregar a palavra de Deus. E isso vai acontecer. Já está acontecendo na Europa, em muitos países, onde você não pode falar que é um cristão. Você não pode levar a Bíblia. Você nem pode falar o nome de Deus. Mas você é morto. E aqui, hein, você pode levar a Bíblia. Você pode louvar. Você vê no trem, por exemplo, pode ter pagode. No trem pode ter pagode. No trem a pessoa pode passar com rádio tocando funk. Mas se você passar com rádio tocando um louvor, se você pegar a Bíblia, falar que Jesus te ama, Jesus é o caminho,
você é posto para fora do trem. Quando você chegar na outra estação, já estão os agentes de vigilância pedindo para você sair, que você está atrapalhando a viagem. O pagode não atrapalha a viagem. Ali os homens bebem, falam palavrão. Ali as mulheres casadas se prostituem, adulteram. Ali as mulheres solteiras caem na fornicação. Ali é chocarrice. E o mundo aplaude. Quem é que está por trás de tudo isso, no fundo de pano? Diabo. E a ordem de Deus é você pregar tempo e fora de tempo. Deus não quer que os homens se percam, mas que venham o conhecimento da palavra. Em muitos lugares, quando você vai ser admitido num trabalho, estão perguntando qual é a tua religião. Se você falar que é um evangélico, em determinado lugar não aceita você. Sem você saber, eles rejeitam você. Porque o evangélico, em determinado lugar, ele é uma ameaça para o reino das trevas. Que é luz. A luz incomoda as trevas. Luz não é você. É o que está em você, que é o Espírito Santo. E o que está naquele lugar é treva, escuridão, anjos decaídos, rebelados. Então não se iluda. Quando alguém diz que não gosta de crente, não aceita crente na empresa dele, não se preocupa não. O dono da terra é o Senhor. Ele faz como ele quer. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo, todos que nele habitam. Não se preocupa não. Faz a tua missão, cumpre a tua missão. Ora pelos homens, pelos governantes, pelas autoridades, ore por ele. Esse é o nosso papel, orar pelas nossas autoridades, orar. Se você vai ser perseguido, Jesus falou que nós seríamos perseguidos. Se com nem o verde, que aguenta a pancada, fizeram com ele, quanto mais conosco. Hein? O início da igreja foi mamão com açúcar, não. No início da igreja, Pedro não morou em palacete, não andou em cavalo de luxo. Não. Pedro, Tiago, João, só você ler a história da igreja, como é que foi a vida dos 12, que representava o início da dispensação da graça. Como é que foi a igreja? Pedro andava de carro blindado, com segurança, não é verdade? Será? Pedro comia a melhor comida. Filipe comia a melhor comida. Estevão comia a melhor comida. Estevão foi apedrejado, meu irmão. Tiago foi morto a fio da espada. André foi crucificado. Pedro crucificado de cabeça para baixo. João, tentaram matar João, caldeirão de óleo quente. Não conseguiram. Tentaram exilar, prenderam João na ilha de Pátio. E não conseguiram matar João. João morreu na sua velhice. Dormiu no Senhor. Paulo, maior pregador depois de Jesus. Sabe como é que ele foi morto? Decapitado lá em Roma. Decapitado. Na Inquisição, quantos pregadores foram mortos? Quantos? Mortos em fogueiras, apedrejado, reunia os moradores da cidade, os portos, onde tinha Bíblia, os tradutores, traduzia a Bíblia para os seus países. Os maiores perseguidores da igreja, sabe quem era?
eram os religiosos. Era padre. Era padre. Era o clero. Martinho Lutero. Enfrentou o clero. Enfrentou, sabe quem? O Papa. Botou as 95 teses. O homem vive pela fé, não pelas obras. Tentaram matar Martinho Lutero, não conseguiram. Morreu na sua velhice. Mas quantos pregadores morreram? Era um prêmio. Vasculhava os navios que traziam cargas para ver se tinha a Bíblia. E quando encontrava, queimava. O diabo tentou destruir a Bíblia, não conseguiu. Não conseguiu. Por quê? Porque a Bíblia, ela foi escrita não com vontade humana. Foi um homem inspirado pelo Espírito Santo. Aqui tem pessoas importantes que escreveram a Bíblia, tem reis, tem sacerdotes, mas tem também agricultor, tem profeta, filho de reis. Por exemplo, Ezequiel era filho ele era filho da tribo de Levi. Jeremias foram profetas de Deus. Foram perseguidos. Não tiveram boa vida, não. Pensa você que essa pregação que você vê por aí, que você vai mudar de vida, vai ter resultado. Jesus falou que você vai ser perseguido, meu irmão. O Evangelho, a igreja não é lugar de você buscar riqueza, buscar arrependimento. Tá? Salomão, quando ele consagrou o templo, Deus deu a revelação para Salomão. Sabe que Deus falou para Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha só, orar, buscar a face do Senhor e se arrepender dos seus caminhos. Templo é lugar de se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se arrepender dos seus caminhos. Já imaginou? Essa pregação que você vê aí, mentirosa, onde as pessoas estão pregando a riqueza para eles. Porque quando eles pregam riqueza, que diz que é para você, é uma coisa disfarçada. Está pregando riqueza para eles. Que tudo que você dá, é para eles. É o avião, é o iate, é a fazenda, é o carro luxuoso, blindado, é a segurança. Tem empregado, tem babá, andam com roupas caras, de grife. Só você analisar. Se você tem o Espírito Santo, você vai perceber. Olha a pregação dele, só riqueza. Não fala, ele não confronta você, que você está com a vida errada, você vive amasiado, que você dorme com uma hoje, dorme com uma amanhã. Então Santa Ceia, sabe para quem? Para você que não tem vínculo nenhum com o Evangelho, você ainda bebe, você ainda fuma. E a Santa Ceia não é. Santa Ceia, ela é para você lembrar do sofrimento de Jesus. A Santa Ceia é para a igreja, não para o visitante que fuma, bebe, não se arrepender dos seus pecados, ainda tem o seu pecado, não se arrependeu de nada. Então, a igreja é para se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter, seu irmão. Quando você vê essa igreja que é quantitativa, e a igreja do Senhor não é quantitativa, é qualitativa. Quando você vê ali a igreja, que se diz igreja, dando o suco de uva e o pão, o católico, o espírita, o budista, e participar da Santa Ceia, está errado. Primeiro, para ser membro de igreja, tem que ser discipulado. Entender que você agora é uma nova criatura. Você não vai roubar, não vai mentir, não vai adulterar, vai ser casado, ser fiel à sua esposa, você vai se batizar nas águas, vai fazer parte de uma instituição, da igreja. Aí você vai participar da Santa Ceia. Você
você estiver ali de qualquer maneira, a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Está falando já para quem tem conhecimento da palavra de Deus. Então você é um pastor. Você está dando a Santa Ceia para o ímpio, que sai dali, vai lá na primeira esquina, primeiro bar, compra uma carteira de cigarro, bota na boca e acende. Ou que está calor, vai lá no bar, no restaurante, vai lá, toma aquela porre de chopp e tomou a Santa Ceia na igreja. Deus tem compromisso com essas pessoas? Claro que não. Então prega a palavra, irmão. Essas igrejas não confrontam. Não confronta o erro, porque não dá resultado. Porque é quantidade, meu irmão. Que é quantidade. Deus que resolve. Cuidado com o espírito. Que espírito é esse? Ah, mas lá o pessoal é curado, é liberto. Lá tem cura. Lá tem milagre. Lá tem testemunho. Cuidado. A Bíblia diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, mas em teu nome expulsamos demônio. Fizemos maravilhas. Só curava. Nós comia, bebia. E ele fala: apartai de mim que eu não conheço vocês. Está falando de obreiro, pastores, mercenário. Mercenário de púlpito, né? Pescando, tirando onda, né, irmão? O ouro e a prata, sabe de quem? Das ovelhinhas, irmão. Dos idosos. Isso também é uma afronta. Pastor empresário, rico, milionário, dando oferta milionária na conta. Irmão. Você vai dar conta a Deus, irmão. Você vai dar conta para Deus. Muitas das vezes, falando isso, as pessoas se manifestam. Fica irado. Por quê? Não gosta de ser confrontado. O erro, a palavra de Deus, ela ilumina a sua mente. Tá? Cuidado, irmão. Não seja enganado. Tá? O evangelho hoje virou um grande negócio. Dá dinheiro, dá riqueza, é um investimento bom, e as pessoas são enganadas com facilidade, porque não lê a Bíblia, não ora, e a oração é a chave da vitória. Não tem a revelação de Deus na sua vida. Um abraço, fica com Deus, e com essa reflexão, ora, interceda, ora pelos reis, pelos que estão em eminência, ora por todos os homens. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade da palavra de Deus. Um abraço, fica com Deus. Amém.